Uma das cenas mais legais do Homem-Aranha no cinema é daquele filme lá de 2002. O primeiro Homem-Aranha, né, pra gente, né? Lógico que tiveram alguns antigos, mas esse é o primeiro Homem-Aranha. Homem-Aranha de Tobey Maguire, Kristen Dunst, cena que justamente mostrava o sentido aranha. O Homem-Aranha estava ganhando os poderes e lá ele salvava, digamos assim, a Kristen Dunst e ainda enfrentava o Flash Thompson, que era interpretado por Joey Manganiello. Essa cena mostrava justamente um dos poderes mais legais do Homem-Aranha, o sentido aranha. E esse sentido aranha foi representado em outros filmes, mas essa cena, sem dúvida, foi a melhor. Mas aí quando a gente pensa em aranha, a gente começa a pensar, poxa, a aranha consegue se esquivar assim, defender, prever o futuro? Pô, dos insetos que a gente tem em nossa casa muitas vezes, uma mosca é muito mais difícil de ser atingida. Uma lagartixa, uma barata, vixe, barata, com certeza bem difícil. Aranhas são até fáceis. Que história é essa? Bem, eu sou Tiago Nascimento, neurologista e nerd, e hoje eu vou falar sobre a origem do sentido aranha e vou deixar o questionamento. Será que nós, seres humanos normais, fora dos quadrinhos, será que nós temos algum tipo de sentido aranha? Então, de onde surgiu esse sentido aranha nos quadrinhos? Nos quadrinhos, inicialmente, o Homem-Aranha não tinha esse poder. Mas em uma das primeiras aventuras dele, ele estava procurando um camaleão. E o camaleão estava no local escuro, esse vilão camaleão. O Homem-Aranha pôde sentir que ele estava ali e localizá-lo facilmente. Os criadores do Homem-Aranha foram o grande Stan Lee, falecido aí, e o Steve Ditko, também falecido, né? O mais famoso Stan Lee que todos vocês devem conhecer dos filmes. Quem criou essa historinha foi o Ditko. Eles tinham alguns atritos entre si, umas diferenças criativas, mas o Ditko tinha criado essa história aí de que ele conseguiu localizar o camaleão. E o Stan Lee questionou isso. Então o Ditko ele fez o quê? Ele fez umas pinturas assim em volta da cabeça do Homem-Aranha, como se fosse uma energia saindo, uns pelinhos saindo. E ele disse em uma das entrevistas que era como se fosse um sentido de morcego, o sentido desses animais que caçam à noite. Era bem uma aranha, né? Mas era mais com esse sentido desses animais caçadores. E foi esse sentido que se tornou o sentido famoso e mais amplo, que é um sentido basicamente de premonição hoje em dia. Quando a gente vê esse sentido acontecendo nos filmes da Marvel, por exemplo, a gente vê que o Peter Parker ele consegue adivinhar o que vem a acontecer. Mas e a aranha? Será que ela tem esses poderes mesmo? Numa publicação de 2011, eles falam sobre a aranha, eu vou deixar esse link aí embaixo, inclusive, eles falam sobre os pelos que a aranha possui, porque muitas aranhas conseguem prever os movimentos dos outros animais, de uma mosquinha presa na teia, porque justamente está nas teias, e através de tricobótiros, que são esses pelinhos, eles conseguem captar. Só que esses tricobótiros tem ações também de perceber a mudança do vento, de perceber que tem um animal se aproximando. Então, de certa forma, o que mais se aproxima aí do sentido aranha é esses pelinhos que o pessoal até acreditava na ciência que eles funcionavam como aqueles pelinhos que nós temos no nosso sistema vestibular, na nossa parte do nosso ouvido interno, que é capaz de fazer o ser humano se localizar no espaço. Então eles achavam que era parecido, mas na verdade não, eles conseguem pegar vibrações específicas e conseguir localizar. Isso é o mais próximo do sentido do Homem-Aranha que a gente vê no mundo animal. Quando a gente pensa no sentido aranha, também é baseado em frequência, porque tem revistinhas que falam até sobre eles utilizarem um aranha tracker, que é uma espécie de sinalizador que ele prende no inimigo e ele consegue localizá-lo através do sentido aranha. Olha que interessante, ampliar o funcionamento do sentido aranha. Tem suas falhas. O Venom, por exemplo, ele não é atingido, ele não é localizado, melhor dizendo, pelo sentido aranha. Justamente porque o Homem-Aranha, o sentido aranha do Homem-Aranha encara o Venom como algo aliado, porque justamente ele já vestiu aquela roupa, ele já vestiu o simbionte, então ele localiza como algo pertencente a ele. Olha que interessante. Já teve até uma situação que a Tia May nocauteou o Homem-Aranha justamente porque ele não vê ela como inimigo. Inclusive, outros inimigos podem usar produtos químicos que podem prejudicar esse sentido. E ameaças cósmicas grandes podem causar uma tremenda dor de cabeça forte no Homem-Aranha que deixa esse sentido meio deturpado. Mas se eu for trazer esse sentido aranha para o ser humano, será que o ser humano tem alguma coisa de sentido aranha? Será que o ser humano tem alguma ação que sente no corpo e que consegue prever
prever o futuro, sabe aquela sensaçãozinha quando você era criança, tem gente que faz isso até hoje, mas quando você era criança, que você tinha quebrado um objeto em casa, um vaso em casa, e sua mãe chega e pergunta, cadê aquele vaso? E você sente aquela sensação que estremece o corpo todo e você já pensa numa boa mentira, não façam isso, e de repente você consegue se sair bem. Você fez uma previsão que ia levar uma surra da mamãe ou ia receber uma dura, um carão. Ou seja, essa situação que eu acabei de contar pra você, você já passou por ela antes e teve já uma sensação porque sabia o que poderia acontecer. Então, boas escolhas dependem muito de nossa memória. Então, se a gente sabe que ali no vizinho tem um cachorro que é muito bravo, que já mordeu alguém, quando você chegar ali e ouvir o latido, você pode sentir aquela palpitação. Ele ir para o outro lado da rua ou ir para uma situação que está longe daquilo. Então, perceba que tem uma manifestação no corpo, uma questão de memória, de algo repetitivo. Então, como será que a gente faz boas escolhas? Essa que muitas vezes é a questão. E aí, para ilustrar melhor esse caso de boas escolhas, vamos falar aqui do caso de Phineas Cage, um grande caso que ficou famoso aí na ciência. O caso de Phineas Cage, para a gente entender ele melhor, a gente vai lá para 1848. Phineas era um ferroviário e estava trabalhando numa nova ferrovia, e no momento que ele estava ajustando um explosivo nessa ferrovia, o explosivo explodiu antes do que deveria. E uma barra de ferro entrou na sua cabeça. Todos ficaram assustados. Phineas recebeu lá os primeiros socorros, mas Phineas conseguia andar e falar. Mas os amigos dele e as pessoas que trabalhavam com ele percebiam que ele não era mais o mesmo. Ele fazia decisões ruins, ele começou a se tornar uma pessoa ruim, ele era uma pessoa agradável, mas ele falava coisas insultantes, ele era agressivo, ele era hostil, ele perdeu o emprego, foi atrás de outro emprego, perdeu os relacionamentos dele, se afastou da família, então passou a se transformar numa pessoa problemática. Mas qual foi essa área que foi afetada no cérebro de Phineas? Foi o córtex pré-frontal ventromedial. Começaram a se juntar outros casos que tinham acontecido lesões aí. E as pessoas eram muito parecidas com Phineas. Eram pessoas que tomavam decisões ruins, eram pessoas que tinham mudado bastante o comportamento, porém quando eram examinadas, o QI dessas pessoas era normal. Não tinha modificação no QI, não tinha modificação na memória. Porém, sabe aquela sensação que eu descrevi antes, de sentir que aquele cachorro tá ali, ter aquele medo, ter aquela sensação de que tá algo errado, que vou mudar de decisões? Eles não tinham isso. E através de alguns testes perceberam que eles não tinham essa intuição que muitas vezes nós temos quando nos deparamos com a situação repetida. Esse aprendizado que nós temos nesse sentido. E aí começa a surgir uma hipótese específica. Hipótese do marcador somático. Soma vem de corpo, então é o marcador do corpo, marcador do estímulo do corpo. Então essa hipótese ela veio muito para justificar esse comportamento do Phineas Cage. Ela foi muito atribuída ao Antônio Damasio, que é um neurologista português. E o que consistia essa hipótese? Era de que existia uma ligação aí entre esses marcadores dos estímulos do corpo. De onde vem os estímulos? De onde vem essa percepção do que é de externo ao corpo? Como é que ele chega ao sistema nervoso central? O sistema nervoso central é o cérebro e a medula. De onde vem essa informação? Essa informação vem de fora e vai se juntar lá no centro do cérebro, na estrutura que a gente chama de tálamo. A gente tem duas estruturas similares, o tálamo direito e o esquerdo, que estão lá para captar essas sensações. Depois essas sensações iriam lá para a região que foi afetada no Phineas Cage, que é o córtex pré-frontal ventromedial. E por último, ia caminhar lá para a amígdala, que é a região das emoções, que é a região desse julgamento das emoções, da sensibilidade, de alterações comportamentais. Então, essa teoria se baseia na ligação dessas três estruturas. Perceba que também a amígdala é importante para a memória emocional. Então, tudo faz sentido, né? Quando você lembra daquela história do cachorro raivoso que atacou alguém na rua, e que você sabe o que poderia causar, você tem uma ativação do tálamo, depois do córtex pré-frontal ventromedial e por último da amígdala. Então essa ligação fazia com que você tenha aquela sensação ruim, ou algo ruim vai acontecer. Mas também podem ser sensações boas, uma sensação de que algo bom tá para acontecer, que você sabe que tá para acontecer e automaticamente o seu coração acelera, você já fica mais disposto. Então essas reações, essas sensações que muitas vezes a gente sente antes, é o nosso sentido aranha, de certa forma.
forma. É uma previsão de que algo vai acontecer. Agora, previsão de que algo que já aconteceu similar e você sabe as consequências. Então, existe aí um aprendizado. Porém, as pessoas que têm lesão, que têm um bloqueio no córtex pré-frontal, ventromedial, como o caso de Phineas Cage, ele tem interrupção dessa ligação entre o tálamo e a amígdala. Ele não consegue processar. Ele não consegue ter aquele sentimento de ansiedade por uma coisa que está para acontecer ali de imediato, aquela sensação familiar que você já sabe o que vai acontecer, seja bom, seja ruim. Lógico que Antônio Damasio, ele recebeu críticas, porque muitos autores disseram que as pessoas exageravam muito no caso de Cage. Diziam muito que ele era uma pessoa que não tinha essas situações de perder o controle, de ser uma pessoa que perdeu muitas oportunidades, mas são críticas, e como uma hipótese, né? Essa hipótese somática, ela é uma hipótese. Então, tudo que vem pra frente aí para nos provar algo novo, nós temos que estar abertos, né? Lembrando que Antônio Damasio, ele também escreveu O Erro de Descartes, que tá aqui, o livro aí para vocês darem uma olhada. Um livro interessante, que contexto, né, de associar a emoção com a razão e provar que o cérebro funciona assim, dessa ligação dessas duas coisas, que não é algo separado ou dissociado. Então a hipótese do marcador somático nos mostra como usamos as emoções para guiar nossas escolhas. Como muitas vezes sentimos algo antes, olha, eu acho que aquele caminho ali tá melhor. E isso é um mecanismo evolutivo. Entender as diversas situações para a gente tentar fazer escolhas é importante para o nosso discernimento, para a gente poder viver bem e poder viver o máximo possível, com qualidade, lógico. Mas perceba como lesões cerebrais podem influenciar nas nossas escolhas, no nosso discernimento, nas nossas emoções. Bem, a gente viu aí o Homem-Aranha, vimos o sentido aranha e nós também temos o nosso modelo de sentido aranha. Lógico que não é uma previsão do futuro de alguns milissegundos, como o Homem-Aranha tem. Não precisamos ter aqueles pelinhos que as aranhas têm, mas temos aí nossa amígdala, temos nosso tálamo, temos nosso córtex pré-frontal ventromedial agindo aí em conjunto para poder funcionar. Além do mais, outras estruturas que nós vamos estudar com o passar do tempo. E talvez essa hipótese suma e dê lugar a outra hipótese. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje. Se inscrevam no nosso canal, curtam nosso vídeo, que vamos estar aí sempre postando vídeos novos. Vamos nessa. Sejam bem-vindos ao Neuronerd, para quem chegou agora por último. E quem já gosta do Neuronerd, continue acompanhando a gente, que a gente vai estar sempre trazendo coisa boa aí. Valeu, boa semana!